Uma noite no palácio do deus demônio da seita do deus demônio celestial, ouve-se uma voz num dos quartos: parece que nem mesmo este elixir funciona. Um subordinado reporta respeitosamente: este subordinado é inútil, por favor, perdoe o jovem mestre da seita. E um Rui sorri para o subordinado: está tudo bem, demônios internos não são tão fáceis de resolver, a culpa é toda minha. Ele se culpa, sim, tudo é culpa deste discípulo incompetente. Ele reflete sobre si mesmo: meu danti inferior é inerentemente deficiente e não consigo cultivar energia interna, então só posso confiar em feitiços, e apenas com feitiços. Ascendi à posição de jovem mestre da seita do deus demônio celestial. E um Rui vira o rosto e vai embora: eu vou indo. O subordinado concorda apressadamente: sim. E um Rui murmura para si mesmo: tudo que faço. Ele sai com uma expressão de decepção: o elixir do norte também é inútil, não sei qual elixir funcionará. De repente, uma voz o chama por trás: jovem mestre da seita, quanto tempo não nos vemos? Acontece que é Changxia Zen, que pergunta a ele: você está bem? E um Rui respondeu-lhe: faz tempo, mestre Changxia Zen. Você perguntou a ele se essa sua turnê durou bastante. Ele te disse que, como o líder e o pequeno líder não estão aptos para o trabalho, um incompetente como eu tem que cuidar de tudo pela seita do deus demônio celestial. E um Rui pensou: de fato, sou muito grato pela dedicação do mestre. De repente, ele suspeitou que Changxia Zen, aquele trapaceiro, não estaria apenas em turnê neste momento. Ele ficou em alerta, antes que ele pudesse fazer algo, e um Rui sentiu uma dor. Ele se surpreendeu, não esperava por isso, ele ousou agir quando eu era o pequeno líder. E um Rui ficou furioso e disse rindo: não é à toa que o vinho de hoje é tão bom. De repente, ele percebeu que havia muitos inimigos no teto olhando para ele: esses caras sabem de tudo, menos ter modos. Sabendo que estava sendo atacado, ele esmagou com raiva a taça de vinho que estava segurando e disse a eles: vocês também querem beber, é um desperdício beber sozinho. No final, os caras sem cérebro ainda decidiram se atirar no fogo, atacar. Ainda não vi a mão atacar, mas a boca não para de falar como se tivesse certeza de que pode destruir Van Ui. Mesmo que você traga um bom vinho aqui, você ousa me atacar aqui no templo do jovem mestre. Os caras mascarados não são covardes sozinhos, mas covardes organizados, vão lutar e jogam luta de grupo. Já que são covardes, 4 pessoas correm para o protagonista de uma vez. 4 homens esqueceram que ele é o protagonista. Seu poder os deixou pálidos como se estivessem envenenados. Ilusão, desde quando? Van Ui ativou o modo de espreguiçar. Ele espreguiçou enquanto dizia a eles: se vocês querem me pegar neste lugar, vocês deveriam se preparar melhor. A declaração anterior foi um soco e uma joelhada, dano físico 0, mas dano mental com um crítico de 100%. Chão os homens de preto de cadeiras porque são teimosos e não se importam, eles ainda se lançam para atacar. Pequeno mestre da seita, Van Ui disse novamente: eu acabei de te avisar. Ele cerra os punhos com raiva e diz a eles: só vocês não são suficientes. De repente, várias correntes com pontas afiadas voam de algum lugar. Acontece que ele usou algum tipo de feitiço para transformar essas correntes e atacá-las. Van Ui sorri com desdém e diz: é só isso. Como isso seria suficiente para me matar, não decepcione seu neto. Atrás dele estão o tio marcial de TRNTNH e os anciãos. Ele fica muito surpreso com o que está acontecendo. HCNHHNG, apenas uma gota é suficiente para queimar um boi até a morte. Você bebeu tudo isso e ainda consegue rir, seu monstro. Você disse-lhe furioso: se eu não estivesse ferido, já lhe tinha feito um buraco na cabeça. E ele respondeu-lhe: que pena que não posso retribuir o favor. Ele disse-lhe: não posso deixar um inútil que não sabe artes marciais como você se tornar o líder da seita. Até os superiores concordaram. Então ele e os anciãos avançaram para o atacar, mas Yun Rui ficou parado. Você sorriu desdenhosamente e disse: vocês, anciãos, são tão covardes que tiveram de envenenar um garoto que não sabe artes marciais e ainda precisam de o cercar para atacar. Ele perguntou-lhe surpreso: você ainda está a bravatear nesta situação? Se você soubesse o seu lugar, nada disto teria acontecido. Você perguntou-lhe de volta: deixe-se de tretas, quem está por trás de você? Tian Xiazen ficou atordoado por um momento e disse: o quê? Ele perguntou-lhe: você,
Você está a dizer o que derrubá-lo foi uma decisão minha e dos anciãos. Você voltou a sorrir para Tianxia Zen e disse, acha que tem capacidade para isso. O mestre do Vale do Crânio Negro, o líder da seita do Trovão de Sangue, ou o mestre da mansão do caminho demoníaco, não. Talvez você tenha percebido algo, é uma força externa à seita divina. Vocês traíram a seita divina para me derrubar, será que o meu mestre acabou assim por causa da vossa conivência com eles? Se for por orgulho, que seja, o mundo começa a enlouquecer, a gritar, seu canalha, você ousa me desprezar. Ele avança sozinho para cima dele com uma mão com garras afiadas. Ele apenas fica sorrindo e diz, parece que eu adivinhei certo. Ele pensa consigo mesmo, mestre, este é o preço da confiança, no final, este canalha nos apunhalou pelas costas. Tian-Atran lança um ataque contra ele, fazendo voar para longe. Ele é jogado por ele contra uma parede, fazendo com que a parede rache e quebre. Ele se aproxima dele, aperta seu pescoço, levanta-o, coloca-o contra a parede e diz a ele, embora eu não goste de você, afinal, já fomos mestre e discípulo. E você ainda é o pequeno líder da seita do Deus Demônio Celestial, pelo menos eu mesmo vou acabar com você. Ele ainda sorri desdenhosamente e diz a ele, vocês conspiraram juntos, então ainda precisam de honra, vocês são tolos por serem explorados por estrangeiros. As palavras de Van Ui deixam Tian-Atran ainda mais irritado e ele grita, Lin Van Ui, você não quer morrer facilmente, ele aperta ainda mais seu pescoço, causando-lhe mais dor, Koub. Então Tianxia Zen se recompôs, com uma expressão tolerante, e disse a Yun Rui, não se preocupe, eu corrigirei seus erros e farei a seita do Deus Demônio prosperar. Vendo-o assim, ele apenas sorriu com desdém, tch. De repente, Yun Rui começou a rir como um monstro, seu rosto era muito assustador. Os anciãos próximos ficaram chocados com ele, ficando paralisados. Yun Rui se acalmou, sorriu e disse a eles, vocês passaram por tudo isso e ainda não me entendem. Ele continuou, mesmo que vocês me matem. Devem se lembrar de uma coisa, Xixu. Tianxia Zen perguntou irritado, que bobagens você está dizendo? Sua mão enfiou na roupa, tentando pegar algo. Ele ficou alarmado quando viu tirar aquilo, era. Tianxia Zen percebeu o que era, a espada do dragão demônio. Ele estava com medo e tentou tirar a espada do dragão demônio de Yun Rui, seu idiota. No final das contas, você acha que eu vou deixar você fazer o que quiser? De repente, a joia naquela espada brilhou. Aquilo emitiu um grande poder que fez Tianxia Zen voar para longe de Yun Rui. Tianxia Zen entrou em pânico e perguntou com medo, quando você acumulou tanta energia mágica, impossível. Yun Rui sorriu presunçosamente e disse a ele, eu coloquei toda a minha energia mágica na espada do dragão demônio, a espada que contém as relíquias do primeiro demônio celestial. Ele sorriu presunçosamente e terminou, e guardei um pouco para contra-atacar você. As pessoas lá dentro também gritaram em pânico, anciãos, formem uma matriz defensiva, usem a força interna, rápido. Yun Rui levanta a espada demônio dragão e diz que é tarde demais. Ele grita o golpe final neles, chama espiritual da Jadhara da tribo espiritual. A espada começa a brilhar, irradiando um grande poder que faz tudo ao redor voar. Os anciãos são atingidos pelo poder da espada demônio dragão, gritando de dor. Os olhos deles estão brancos como se tivessem roubado o veneno de cachorro de Bing-Si. Todo o reino celestial treme, ele grita o nome dele em voz alta de dor, Lian Yun Rui. De repente, tudo fora do culto do Deus Demônio e do palácio do Deus Demônio treme. Logo depois, todo o espaço fora deste lugar é recolhido. Depois, este lugar explodiu tão forte que tudo ao redor foi destruído. Mais tarde, Van Ui sentou-se, derrotado, e pensou consigo mesmo, por mais trágica que seja a minha vida, nunca imaginei que morreria assim. Parece que seu corpo não consegue mais se mover. Ele se sente e relembra o passado, exatamente como naquele dia. No passado, ele era intimidado por um grupo de pessoas. Depois de espancá-lo, um deles disse, desta vez, vou te perdoar, seu mago idiota. Eles se viraram e disseram a ele, se você ousar dizer bobagens de novo que eu estou possuído por energia maligna, não me culpe por ser indelicado. Um deles disse, ouvi dizer que ele é um inútil, seu danti inferior está danificado. Depois de ouvir isso, ele disse, HMPH, um órfão, possuído por energia maligna, e ainda por cima um inútil.
Se fosse eu, já teria pulado do penhasco e me suicidado há muito tempo. Vão Hui viu uma pedra no chão por perto. Aquele cara continuou dizendo, eu só estou dizendo o que vejo, mas o que recebeu foi apenas desprezo e desdém. Vão Hui pega uma pedra e parece que vai fazer algo. O bandido continua a dizer, não tenho paciência para suportar este mundo maldito. Então, ele pega impulso e salta para a frente. Vão Hui levanta a pedra, pega impulso e salta em direção ao bandido que está falando. Ele não percebe nada e continua, estou com fome. Por quê? Para ele, eu não sou uma pessoa que se resigna. De repente, um jato de sangue espirra. Parece que Vão Hui atacou o cara. Os outros perceberam e ficaram furiosos. Shifu, Shixion, seu idiota, peguem ele. Depois de um tempo fugindo deles, parece que Vão Hui conseguiu escapar e se escondeu em algum lugar. Eles são persistentes mesmo. Ele xinga furiosamente, seus idiotas. Seus fantasmas também. Ele os afugenta, vocês podem sumir da minha frente, por favor. De repente, uma voz vem de trás de Vão Hui, assustando-o, uma criança com olhos especiais. Fui assustado por essa pessoa, perguntei a ela, desde quando, nunca senti a sua presença. Hui percebeu algo, as vestes de um mestre, junto com a espada extremamente preciosa. Ele apenas sorriu e disse, você me encontrou neste lugar desolado, será que, você está interessado nesses olhos amaldiçoados, pode levá-los. De qualquer forma, já me acostumei com a vida de desprezo, mas essa pessoa disse a Hui, posso te levar comigo? Hui apenas sentou no chão e disse, você parece um mestre. Resistir é inútil, de qualquer forma, essa corda está prestes a se romper. Ele continuou, não sei se esses olhos amaldiçoados são uma panaceia, mas você pode cozinhá-los ou assá-los como quiser. Ele estava falando quando a pessoa pegou sua jaqueta e colocou sobre ele e disse, esses olhos não são uma maldição. A pessoa gentilmente colocou a jaqueta em Hui e continuou, mas sim uma bênção. A pessoa gentilmente continuou, às vezes, há crianças que nascem com o Dantian superior. Desenvolvem-se rapidamente ou têm raízes espirituais especiais como você. Essas crianças sempre fazem coisas extraordinárias, e Hui foi surpreendido por essas palavras. Palavras doces demais para acreditar, a pessoa continuou, você pode se tornar mais especial do que qualquer um neste mundo, Hui sentiu algo, mas mais do que essas palavras. Ele sentiu, o calor que senti pela primeira vez, então a pessoa gentilmente perguntou a Hui, então, você quer me seguir? Hui sentiu, essa mão salvadora. Ele timidamente respondeu, sim. A pessoa perguntou a Hui, você tem um nome? Ele respondeu, eu não tenho um nome. A pessoa gentilmente disse a Hui, então, para comemorar o momento em que nos encontramos, a pessoa continuou, vou te dar o nome de Hui, tudo bem. Então Hui percebeu que eu encontrei uma razão para continuar vivendo. Ele pensou consigo mesmo, eu quero fazer qualquer coisa para ajudar o mestre. Ele se culpou, mas por causa do corpo fraco deste discípulo inútil, a pessoa foi perturbada por demônios internos como eu. Hui franziu a testa, pensando com raiva, eu não posso aceitar a morte assim. Ele pensou, este corpo está extremamente fraco, não importa o que eu faça. Eu não posso sobreviver, então só há uma maneira. Então ele usou um feitiço que fez o chão tremer violentamente. Ele gritou, Kintung da seita Baiu, roda da reencarnação da alma original. A técnica proibida dos líderes da seita Baiu das gerações anteriores, usada para transferir a alma para outro corpo para superar a morte, embora a taxa de sucesso seja muito baixa. E mesmo que seja bem-sucedida, a alma e o corpo entrarão em conflito, levando a uma morte prematura. Mesmo assim, ele pensou calmamente, mas eu ativei a técnica girando o poder mágico restante nos fragmentos da espada do dragão demônio. Ele invocou um círculo mágico e disse para si mesmo, agora só resta confiar no destino. Hui olhou para o palácio celestial da seita do deus demônio celestial e disse, mestre, por favor. Um raio de luz apareceu do céu. Aquele raio de luz brilhou sobre Hui. E de repente ele desapareceu sem deixar vestígios, mas ainda ouviu sua voz, sobreviva até eu voltar. Um tempo depois, uma voz soou na mente de Hui, você já entendeu claramente, seu papel na cerimônia de boas-vindas ao chefe da família. Ele começou a acordar, que barulho. A voz continuou.
Você só precisa se curvar como um filho ilegítimo. Yun-Hui abriu os olhos e sentiu que todo o meu corpo está dormente e tonto, e fui acordado por esse grito. Que terrível! De repente, ele percebeu que, espere, será que eu consegui? Reencarnação da alma primordial. Alguma mulher na frente dele gritou, Tang Yun-Hui, você está me ouvindo? Quanto tempo você vai ficar aí deitado? Levante-se agora. Ele se levantou com dificuldade e pensou, Tang Yun-Hui, que irônico, o nome deste corpo também é Yun-Hui. E, de repente, a mulher disse com raiva, eu te ensinei tão cuidadosamente. Ela gritou bem alto e então brandiu o chicote para bater em Yun-Hui. E você ainda não consegue responder a minha pergunta. Vendo isso, Yun-Hui levantou a mão e bloqueou o golpe dela. Você olhou para ela e disse, sua respiração é nojenta, fique longe de mim, velha. Ela recuou surpresa e disse, Você se atreve a me desafiar e falar comigo dessa forma insolente. Ela saiu do quarto, bateu a porta e gritou, fique aí fora e pense sobre o que você fez. Yun-Hui suspirou de alívio e sentou-se na cadeira. Ufa, finalmente paz e sossego. De acordo com as memórias residuais deste corpo, aquela mulher é sua madrasta. Ele pensou consigo mesmo, a reencarnação do espírito primordial só pode ter sucesso se a alma for transferida para um corpo recém-morto ou moribundo, mas ela espancou o próprio enteado até a morte. Minha vida anterior foi trágica, mas este NG Van Ui não é muito melhor. Ele sentiu dor no ombro e pensou, além disso, este corpo é muito fraco e o Shanky também está fraco. É por isso que ele morreu. De repente, ele abriu sua camisa e algo brilhou. Mas este corpo tem algo que Lien Van Ui não tinha, que é o H-Ain. Era como se houvesse um demônio dentro dele. Ele pensou, eu posso usar feitiços baseados no THNG-Ain aperfeiçoado da minha vida anterior, e a habilidade de controlar espíritos e monstros do olho maligno. Se eu pudesse cultivar energia interna com o Dantian inferior. Ele disse com a cabeça baixa e determinação, não, eu tenho que conseguir. Só assim posso proteger meu mestre. Ele continuou furioso com ódio, vingar-me daqueles que me enganaram e me prejudicaram, e mostrar a eles com quem eles mexeram. Na família Tang de Sichuan, apresentada como uma das 6 principais famílias de artes marciais, os senhores supremos das artes marciais de Sichuan. A oeste fica Qinghai, lar do Palácio Potala tibetano e da seita Kunlun. Ao sul fica o Templo Tianlong, a seita de Ankan e a seita 5 Venenos. Ao norte está a linha de frente das artes marciais. Das planícies centrais, enfrentando a seita do Deus Demônio Celestial. Sob a luz fraca da lua, há muitas pessoas, e parece que uma grande guerra está prestes a acontecer. E o líder da família Tang no caminho para a hegemonia de Sichuan é a equipe Guanfeng. O líder da equipe Guanfeng, conhecido como o herói difícil de Guanfeng. Tang Aoshan, a família que ele e o time Guanfeng construíram, a filial Jiulong do clã Tang de Sichuan. Condado de Jiulong, uma importante posição estratégica e comercial de Wulin Sichuan, esta filial foi entregue a Tang Aoshan, que era absolutamente confiável pelo chefe da família Tang, Tang Meihe. Tang Aoshan tem 3 herdeiros, filhos de Tang Aoshan e a esposa original Nambon Seng Ying. O filho mais velho Tang Qingzhen, o terceiro filho Tang Yushuan. E o segundo filho, o filho ilegítimo de Tang Aoshan, com uma serva quando ele estava bêbado, eu reencarnei nesta família, como um filho ilegítimo, Tang Yun-Hui. E o status de Tang Yun-Hui na família. Yun-Hui estava pensando sobre si mesmo atualmente neste corpo quando uma voz disse a ele, por que você fala assim com a primeira senhora? Parecia que ele não ouviu e continuou perdido em seus pensamentos. Mesmo sendo um filho ilegítimo, ele ainda é descendente do chefe da filial de uma família famosa em Sichuan, mas aquela voz continuou soando, vá e se desculpe com ela rapidamente. Yun-Hui ainda estava perdido em seus pensamentos, ele ainda é um dos candidatos a herdeiro. Acontece que o irmão San estava falando com Yun-Hui, a primeira senhora ordenou que você fosse proibido de comer e beber no salão Baice, e agora nós também estamos sendo afetados. Yun-Hui suspirou pensando, sendo desprezado até pelos servos, parece que eu sou muito desprezado. O irmão San continuou, se você for implorar a primeira senhora rapidamente, ela só te punirá levemente. Ele estava falando quando Yun-Hui deu um tapa muito forte em seu rosto. Aquele tapo fez voar e rolar pelo chão por metros. Ele se levantou a cabeça e olhou para Yun-Hui, dizendo, o que é isso? Eu só queria te aconselhar.
Mas Yun-Hui ficou ali olhando para ele com um olhar penetrante e disse, então eu também aguento. Ele ficou atordoado e hesitou, dizendo, apagar. 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 Ele continuou, se você fizer isso comigo, você vai se arrepender mais tarde. Eu vou reclamar com a grande senhora. Mas então, não sei o que Yun-Hui fez, mas ele disse com medo. Não, me desculpe. Depois, Yun-Hui disse, irmão Tan, eu confio em você, amigo da minha mãe. Você me entende? Ele foi espancado por Yun-Hui até ficar com o rosto machucado. Ele disse, sim, claro. Eu não vou esquecer a gratidão da segunda senhora e do jovem mestre. Eu vou cuidar do jovem mestre ainda melhor. Wang Hui disse com um sorriso malicioso, então você vai trazer o que eu pedi. Xiong-san respondeu com medo, claro, vou preparar imediatamente. Ele curvou a cabeça e disse, então eu vou indo. Depois, Wang Hui olhou para suas mãos trêmulas, só lutei algumas vezes e minhas mãos já estão dormentes. Você é muito fraco, NG Wang Hui, não só meu corpo é fraco, mas também não tenho aliados na família NG. Ele ficou pensativo, com certeza é porque aquela mulher me isolou, assim fica difícil para mim agir na família NG. Ele tocou sua barriga e disse, só há uma maneira de mostrar minha força, que é cultivar a força interna, mas o problema é o NG Monte H Kong neste corpo. A espada celestial demoníaca 9 do mestre é uma técnica demoníaca, então não pode ser usada com métodos ortodoxos. Mas com certeza na história milenar do Deus Preço Celestial Demoníaco, também houve pessoas da família NG. Embora o THNG não tenha sido temperado de NG Wang Hui, haverá algumas dificuldades. Com base nas memórias armazenadas no THNG, que já é muito grande, posso recriar o espaço real em um espaço virtual. Claro, o espaço que eu quero recriar é Pavilhão dos Demônios Celestiais, onde segredos milenares da seita do Deus Demônio Celestial são guardados. Yun-Hui disse, ainda bem que não perdi muitas memórias depois de usar a roda da reencarnação da alma primordial. E o método mental que melhor se adapta à minha situação atual é a decisão do dragão venenoso. Um método mental criado por um mestre da palma venenosa da família Tang, que foi expulso da família e se juntou à seita do Deus Demônio Celestial, para cultivar as artes venenosas da seita. Em vez de usar o Ki demoníaco das artes demoníacas, este método mental usa Ki venenoso, e é baseado no método mental da família Tang para lançar as artes marciais da seita do Deus Demônio Celestial. Embora a família Tang de Sichuan seja uma seita ortodoxa que enfrenta a seita demoníaca, eles são uma seita especial que usa artes venenosas na seita ortodoxa. Yun-Hui pensou consigo mesmo que, se eu usar a decisão do dragão venenoso para lançar artes demoníacas, não serei suspeito na família Tang. O problema é que tenho que suportar dores terríveis para absorver o Ki venenoso, e tenho que usar venenos fortes para manter o Ki venenoso, disse ele antes de se sentar na cama. De repente, os olhos dele brilharam como se ele tivesse percebido algo. Espere. Já que usei o Dantian superior, o olho do demônio também foi aberto. Ele olhou para a frente e disse, você pretende me encarar até quando? Embora o pequeno líder da seita seja muito bonito tanto nesta vida quanto na anterior, você continua me encarando assim, você não se sente envergonhado. Tio Marcial Celestial e Anciãos, de onde vieram as imagens dessas pessoas na frente de Wang Hui? O tio Marcial Celestial gritou com raiva, Lien Wang Hui, eu sei que você é louco, mas você ousa me transformar nisso. Aquele grupo de pessoas também gritou, pequeno líder da seita, me liberte, o que você pretende fazer para se vingar de mim? Vendo-os assim, Wang Hui sentou-se, sorriu e disse a eles, vendo o tio Marcial e os anciãos reagindo tão fortemente, estou muito satisfeito. Ouvindo você dizer isso, eles gritaram de novo, mesmo na morte, sua personalidade não mudou, é por isso que temos que nos rebelar. Yun-Hui puxou a corrente com a mão e disse, se vocês querem me matar, deveriam estar preparados para isso. O tio Tianxi no grupo foi derrubado no chão por Yun-Hui puxando a corrente, Yun-Hui disse a ele novamente, tio, você não sabe que eu tenho poderes. Então Yun-Hui exala um temperamento assustador que o faz gritar de medo, Rei Fantasma. Que tipo de poder é esse? Yun-Hui olhou para o tio com um olhar muito irritado. Ele disse, se continuar assim, você não poderá ser libertado, então você também está muito ansioso, certo?
Ele estava deitado no chão amaldiçoando impotente. Caramba, droga. De repente, ele gritou com raiva, você quer saber as informações que eu tenho, certo? Se você quer saber, o tio estava falando quando Yun-Hui o interrompeu, eu não preciso. Ele está atordoado, surpreso com o que Van-Ui disse. O quê? Van-Ui estende a mão para o Xixu e diz, você tem muitas bocas para extrair informações. Então ele lançou algum tipo de feitiço no Xixu. O Xixu se transformou em nuvens de fumaça e depois em uma espécie de pílula redonda. Van-Ui pega a pílula e diz àquelas pessoas, caros anciãos, esta é a pílula da alma perdida, que contém o ressentimento e o ódio dos mortos, sendo mais venenosa do que qualquer veneno. E agora, é a minha comida, disse Van-Ui, colocando a coisa na boca e comendo. Aquelas pessoas ficaram surpresas e aterrorizadas com as ações de Van-Ui, paralisadas olhando para ele. Ao comer a pílula, Van-Ui tem um espasmo por um momento. Mas você ainda está de pé. O grupo ficou surpreso. Seu louco, como você ainda consegue ficar de pé depois de comer isso? Ele é alguém que bebeu veneno e ainda está bem. Yun-Hui olhou para o grupo, sorriu e disse, o vice-líder da seita celestial já se tornou nutrição para minha técnica do dragão venenoso. Então, anciãos restantes, façam suas escolhas. Vocês querem ser queimados vivos ou serem despedaçados? Eles ficaram paralisados de medo com as palavras de Yun-Hui. Yun-Hui perguntou enquanto segurava firmemente as pedras da alma dos anciãos, então, vocês seguiram as ordens de uma organização chamada Sociedade, Anciãos da Seita do Deus Demônio Celestial. Os anciãos responderam com dor e medo, sim, não estou mentindo. Yun-Hui pensou, uma organização sem nome específico. O problema está em seus membros. Os anciãos continuaram, seus movimentos são difíceis de rastrear, acredite em mim, pequeno líder da seita. A seita do Deus Demônio Celestial é uma seita maligna que adora o líder da seita como um deus, os anciãos da seita, aqueles que adoram o Demônio Celestial. Tramam para prejudicar o Demônio Celestial e me atacar, pequeno Demônio Celestial. Pelo menos os anciãos sentem mais medo deles do que do mestre que eles veneram, acontece que é porque eles têm mais medo deles. Yun-Hui nos contou, pensei que fosse devido aos planos das seitas ortodoxas ou heréticas. Falso escape, a torre está no céu. Qualquer um quer subir lá para escapar do status de mortal, aqueles com poderes sobrenaturais, alcançar o reino absoluto ou semideus, podem criar desastres naturais. Aberrações, aqueles que querem subir ao topo daquela torre. Yun-Hui sentou-se para contemplar, o sujeito por trás disso está muito além das minhas expectativas. Eu não tenho tempo para me adaptar lentamente, ajustando a dosagem do veneno. Mais tarde, ele sorriu com uma expressão determinada. Tudo bem. 2 meses depois, no quarto da senhora, no quarto onde ele nasceu, ela gritou repreendendo o irmão Sam, vocês definitivamente proibiram aquele bastardo de comer e beber. Ele respondeu com medo, nós, como ousaríamos desobedecer às ordens da senhora? Ela gritou com raiva, então porque ele ainda está vivo, em menos de 3 dias. Ele deveria estar de joelhos implorando para eu poupar sua vida. Ela pensou com raiva, na mansão, há rumores de que eu o matei e o substituí por outra pessoa. O chefe da família está vindo visitar. Se ele ouvir esses rumores, onde vou esconder meu rosto? Seng-Yan sentou-se ali e perguntou ao irmão Sam, que documentos aquele sujeito pediu para você trazer? Ele respondeu, são documentos sobre a situação recente das artes marciais. Especialmente sobre a situação das artes marciais estrangeiras. Ela pensou inesperadamente, ele nunca se importou com essas coisas, nos últimos 2 meses, ele mudou muito. Ela de repente teve a ideia de que, será que alguém está por trás dele? Afinal, ele tem o sangue do mestre da filial, se ele causar uma boa impressão ao chefe da família na cerimônia de boas-vindas, pelo menos ele terá um lugar na família. Não é estranho que alguém esteja se agarrando a ele. De repente, a senhora Sanyin ficou furiosa, gritando, a atenção deve ser para Zenyer e Xuan'er, porque eles querem apoiar aquele bastardo. O irmão sênior Dan se ajoelhou, aterrorizado, sem ousar fazer nada. De repente, uma voz veio de fora da sala, grande senhora, o jovem mestre Yu Xuan chegou. Ela ficou surpresa, Xuan'er, parece que você completou seu treinamento em reclusão. O irmão sênior Dan disse, eu peço licença para me retirar. Senhora Sanyin disse, vá embora. Se você vir algo incomum naquele bastardo, relate para mim.
Yu Shu entrou na sala e disse à senhora San: Mãe, está bem. Ela respondeu: Sim, você trabalhou duro. Sente-se rapidamente. Você alcançou seu objetivo. Ele respondeu: Eu obtive uma pequena conquista no cultivo da energia da sombra. Ela disse alegremente: Muito bom, você é realmente meu filho. Yu Xuan perguntou à sua mãe: No caminho para cá, ouvi falar sobre aquele bastardo. Ele foi insolente com você sem se arrepender. Ela suspirou e disse: Só de pensar naquele nome, minha cabeça dói. Não sei o que ele está tramando. Yu Xuan disse: Na minha opinião, parece que alguém está por trás dele. Senhora San disse surpresa: Você também acha? Ele continuou: Como é que alguém sem força interna consegue ficar sem comer ou beber por 2 meses? É ridículo, deve haver alguém a dar-lhe secretamente elixires espirituais à noite. Ela disse irritada: Eu também acho, mas não sei que idiota está a seguir aquele bastardo. Du Xuan disse: Quero indicar esse bastardo para a cerimônia de boas-vindas. Ela, surpresa, perguntou: O quê? Por que ele? Ele sorriu e disse: Se o deixarmos agir livremente, a pessoa por detrás dele terá de se revelar, certo? Ela pensou um pouco e disse: Sim, sim, eles certamente lhe darão elixires espirituais preciosos para melhorar o seu reino, e então a pessoa por detrás dele aparecerá para ser reconhecida. Du Xuan continuou: Exatamente, vamos prendê-los quando eles se revelarem. Seng Ying perguntou um pouco hesitante: Mas, se ele causar problemas, o chefe da família vai pensar que a nossa filial não consegue gerir um bastardo? Du Xuan respondeu com confiança: Mãe, mesmo que haja alguém por detrás dele ajudar, o que é que esse bastardo pode fazer? Ele continuou com um olhar sinistro: Se ele causar problemas, eu vou intervir como seu irmão. Mesmo que haja alguém nos bastidores, um sujeito que só conhece um pouco de artes marciais da seita da Flor de Ameixeira, que até os servos conseguem aprender. Em tão pouco tempo, que nível ele poderia atingir? Com certeza é só um medíocre. No quarto, Yun Hui pergunta: 6 anos. Irmão 3 responde: Sim, a seita demoníaca está em guerra civil desde então. Ao ouvir isso, Yun Hui pensa: Há 2 meses, pedi ao irmão 3 para me trazer o registro da história marcial mais recente. Eu pensei que o tempo poderia ter passado muito por causa da tribulação da reencarnação da alma primordial. Mas não esperava que fosse tanto tempo assim. Ele se surpreende: 6 longos anos. Um momento de desespero. Enquanto pensava, o irmão 3 disse que o demônio celestial havia desaparecido. Yun Hui, surpreso, perguntou de novo. O irmão explicou que havia rumores de uma conspiração da seita demoníaca. E todos temiam o retorno do demônio. Ao ouvir isso, Yun Hui fica um pouco mais tranquilo e pensa: Mestre ainda pode estar vivo. Ainda há esperança, mesmo que pequena. Eu realmente quero ir para Tianxia agora. Mas me faltam informações, poder e dinheiro. Especialmente informações. Aqueles traidores também devem estar procurando pelo mestre de todas as maneiras, e se eles ainda não o encontraram, então eu preciso de uma rede de informações igual a deles. E bem neste momento, o clã Julong está prestes a receber o chefe do clã Tang. O chefe da família Tang de Sichuan, um dos 10 maiores mestres. O Venerável das Trevas Tang Menhe. Há rumores de que o Venerável das Trevas irá formar um time de guardas das sombras. Se eu puder me juntar à força-tarefa e usar a rede de informações da família Tang, a chance de encontrar o mestre será maior. De repente, o fantasma quente na mesa fala: Parece que você está prestes a praticar os 12 golpes do Tigre Furioso. Garra de Tigre Furioso, uma das técnicas básicas avançadas transmitidas entre os andarilhos. Uma arte marcial que usa todo o corpo como arma, incluindo punhos, palmas, dedos e pés. Treinei meu corpo ao limite e usei a técnica do dragão venenoso para absorver a alma sombria, purificando meu sangue e meridianos. Yun Hui perguntou ao emo com uma expressão descontente: Então é de novo a pílula do Vale Esmeralda? Ele respondeu: Não há nada que eu possa fazer, pequeno mestre da seita. A segurança está muito rígida. Yun Hui disse ao emo: Se você não fizer bem, eu farei você comer o orbe da alma perdida. Ele respondeu com medo: Acredite em mim, eu estou fazendo o meu melhor. Yun Hui pegou algumas pílulas e colocou na boca para comer. Ok, então o que você descobriu? Onde está o Lorde das Trevas? Enquanto comia, ele pensou:
que gosto horrível, o emo respondeu. Eu ainda não sei quando o Lorde das Trevas chegará, mas Tang Yuxuan completou seu treinamento isolado e retornou. Yunhui pegou as pílulas restantes na mesa para terminar de comer e perguntou ao emo, Tang Yuxuan, a cerimônia de boas-vindas ao Lorde das Trevas está prestes a acontecer. Então ele deveria estar de volta. É só isso. O emo disse, eu o vi tramando algo com sua mãe e o pequeno mestre da seita. Ele ficou surpreso e perguntou, Nan Monseng, você e Tang Yuxuan estão tramando para me prejudicar, conte-me sobre isso. Eles vão me atacar na cerimônia de boas-vindas ao Lorde das Trevas, certo? Depois que o emo contou a Yunhui sobre o assunto, ele perguntou, eles acham que há alguém por trás de mim? Ele respondeu, sim. Yunhui disse, eles estão inventando coisas. Espere, eles me indicaram para o time de guarda-costas, eu estava pensando em como participar, e eles estão abrindo caminho para mim, embora eu não goste do que eles querem fazer para me humilhar. Enquanto ele falava, houve uma voz do lado de fora da porta, jovem mestre, é o Yintan, e Yunhui virou-se para olhar para a porta e disse, entre. O Yintan trouxe algo para Yunhui, e ele perguntou, o que é isso? Ele respondeu, a grande senhora enviou um tônico para o jovem mestre. Yunhui ficou surpreso que ela lhe enviasse um tônico, então ele perguntou ao Yintan, a grande senhora, ela não me proibiu de comer e beber. Ele respondeu, ela disse que você deve ter se arrependido, então ela quer que você nutra seu corpo. Yunhui pensou, essa velha, está aprontando de novo. Então ele disse, tudo bem, deixa aí. O Yintan disse timidamente, ela quer que eu veja você tomar o remédio com meus próprios olhos. Ao ver isso, Van Wei pegou a tigela de remédio e bebeu, mas ele acha que, pelo que ouvimos há pouco, ela definitivamente adicionou extrato de orquídea venenosa. Embora não tenha efeito em mim, que treinou a técnica do dragão venenoso. Ao beber, ele se surpreendeu, HMPH, erva de pinho branca, espírito de fogo supremo, uma pequena quantidade de extrato de orquídea venenosa e também o elixir dos 5 picos. Se for bebido apenas algumas vezes, será um elixir que ajudará a restaurar a energia vital e fortalecer a força interna. Mas se for bebido regularmente, as toxinas danificarão o cérebro. Até aqui ainda está dentro das minhas expectativas, mas também tem veneno de cinábrio. Ma ao lado disse com raiva, veneno de cinábrio, aquela velha da família Nankung enlouqueceu, ela ousa usar magia negra no pequeno mestre da seita. Van Wei repreendeu Ma com raiva, calha a boca, siga Nankung-san e encontre o paradeiro daquele feiticeiro. Ma respondeu, sim, senhor, e então ele voou para longe. Yunhui bebeu todo o remédio da bruxa sangue e pensou, ela está tentando usar o veneno da luz estranha para me enlouquecer e depois usar magia negra para me transformar em um fantoche. Quero ver qual feiticeiro ela usou. Depois, ele disse ao irmão mais novo San, você já bebeu, por que ainda não foi embora? Ele respondeu, lá fora, um mestre de artes marciais enviado pela grande madame está esperando por você. Ele ficou surpreso que ela tivesse enviado um mestre de artes marciais para ele e perguntou atordoado, um mestre de artes marciais? Um momento depois, ele saiu e alguém o esperava e se apresentou, eu sou Tang Gan, o mestre de artes marciais do jovem mestre Yunhui. É um prazer conhecê-lo. Yunhui pensou, Tang Gan, o Cavaleiro do Vento Selvagem, que teve a maior contribuição para a tropa de ataque rápido durante sua Era de Ouro. E um dos 5 melhores mestres do ramo 9 dragões. Mas ele é alguém que odeia trabalho e vive como um vagabundo. Por que ele? Tang Gan disse a ele, a grande madame me pediu para ensiná-lo durante os 4 dias antes da cerimônia. Yunhui pensou, ele provavelmente concordou porque queria evitar os preparativos para a cerimônia. Mas espere, o que essa velha está tramando? Ela enviou um mestre como Tang Gan para ser meu mestre de artes marciais, para criar a fachada de que ela se importa com o filho dela. E usar magia negra para me controlar e me humilhar na frente do patriarca, parece que ela planejou tudo. Yunhui pergunta a NG com, que tipo de arte marcial o mestre vai me ensinar? Ele respondeu que a primeira senhora já havia designado uma arte marcial. Yunhui perguntou inesperadamente, designado? NG continuou, eu só vou fazer uma vez, então observe atentamente. Então ele pareceu se teletransportar para todos os lugares ao redor de Yunhui, e Yunhui pensou, o movimento do corpo é como um fantasma.
Parece que ele percebeu que tipo de arte marcial era essa. Ele disse, isso é. NG Con se aproximou dele. NG Con respondeu, movimento assombrado, e o Rui perguntou, é o movimento que NG do Chuyin costuma usar? Ele respondeu, sim, o que assombrado que o jovem mestre do Chuyin usa é baseado neste movimento. E um Rui suspirou, pensando que a velha senhora queria compará-lo com o filho dela para humilhá-lo. Tan Kun continuou, passos sombrios é uma técnica secreta muito útil para envenenar ou usar armas escondidas. Marquei os pontos no chão, pratique seguindo-os. E um Rui ficou surpreso. Ele se moveu como uma sombra e marcou os passos no chão, verdadeiramente merecedor de sua reputação. O homem disse, já te ensinei os passos sombrios, pratique diligentemente. Se não entender, não me pergunte de novo. Antes que terminasse, um Rui disse, já aprendi. Tan Kun ficou paralisado por alguns segundos, incrédulo com as palavras de um Rui. Ele repetiu, já aprendi os passos sombrios. Tan Kun continuou com uma expressão incrédula, jovem mestre um Rui, você nunca praticou artes marciais, então talvez não saiba, mas os passos sombrios são uma técnica bastante difícil. Mesmo os membros do esquadrão Guanfin levam 10 dias para aprender a forma, a aparência da técnica. E mesmo um gênio como eu levou 5 dias, e ainda levou 3 meses para entender o significado do movimento. Ao ouvir isso, um Rui achou engraçado pensar que ele se autodenominava um gênio. Ele disse a Tan Kun, parece que é realmente difícil. Ele respondeu, se você entende, pratique bastante. Então ele se virou. Vendo isso, um Rui repetiu novamente, eu disse que já aprendi. Você ouviu claramente. Tan Kun, irritado, bateu na própria cara, impotente, e disse, jovem mestre um Rui, você não pode aprender apenas olhando. Ao ouvir isso, um Rui disse, então vamos apostar. 30 taéis de prata, apostando se eu já aprendi o passo das sombras. Tan Kun ficou surpreso, 30 taéis. Um Rui sorriu e continuou, finalmente você abriu os olhos, ouvi dizer que o salário mensal no pavilhão Zenfenfen é de 10 taéis de prata. 3 meses de salário são suficientes para apostar, certo? Tan Kun se acalmou e disse, o passo das sombras é uma arte marcial que contém a essência da família Tang. Como podemos usá-la para apostar? Um Rui está confiante e continua, mestre de artes marciais. Ele sorri e diz a NG com um olhar de desprezo, provocando, está com medo. Ouvindo as palavras dele, NG com fica muito zangado. Um Rui se vira e diz, você está com medo, o bravo guerreiro MNH Fong afirma ter perdido 5 dias para aprender, mas, tudo bem, eu vou praticar sozinho. NG com diz com raiva, espere, parece que o jovem mestre Van Wu sabe muito bem como provocar os outros, tudo bem, vou tomar isso como uma lição por desprezar as artes marciais. Um Rui se vira e sorri presunçosamente, dizendo, você concorda, não volte atrás com sua palavra. NG com continua, eu entendo, então vamos exibir, antes que ele pudesse terminar, Van Wu já havia executado com sucesso o passo fantasma, passando por NG com sem que ele percebesse. NG com fica atordoado, ele está muito surpreso, não, impossível. Um Rui passou e parou, sorriu presunçosamente e disse, mestre marcial. Vai beber hoje, bem recheado. Tan Kun ficou muito surpreso com o que um Rui fez, até a minha bolsa de dinheiro, impossível. Tan Kun gritou com raiva, isto é trapaça. Quando você aprendeu o passo da sombra, um Rui cruzou os braços e disse, que trapaça, eu acabei de aprender. Eu tive a chance de aprender artes marciais antes. Tan Kun hesitou, é verdade, mas como você conseguiu depois de apenas uma olhada? Um Rui sorriu provocadoramente, não esperava que o mestre marcial fosse alguém que não aceita a derrota. Então, mais uma vez. Tan Kun ficou ainda mais irritado ao ouvi-lo dizer, você não tem outras artes marciais, que chato, será que sou um gênio e o mestre marcial está se sentindo muito desfavorecido? Então ele virou a cabeça e foi embora, gritando enquanto caminhava, espere por mim, vou buscar mais dinheiro para apostar. Um Rui fingiu arrependimento. Pouco dinheiro para apostar e nenhuma confiança. Então ele riu com prazer, PFF, muito fácil. Tan Kun sai furioso,
murmurando, conheço inúmeros movimentos ainda mais difíceis que o passo sombrio. Vamos ver o quanto você consegue imitar. Yun-Hui ao fundo ria. O mestre deve estar perdido. O novato imitou com um olhar e ainda ficou com o dinheiro dele. Ele relembra, embora eu nunca tenha treinado artes marciais, aqueles que enfrentei quando era o pequeno mestre da seita eram todos mestres renomados nas artes marciais. Yun-Hui segura a bolsa, e de dentro surge uma sombra dizendo, pequeno mestre da seita, eu consegui. Ele diz, memorizar a forma dos movimentos básicos das artes marciais é fácil. E por mais bom que eu seja. De repente, ele aperta a bolsa, assustando a sombra. Também não conseguiria roubar o dinheiro de Tang Kun. Você tem um reino muito maior que o meu, mas se os espíritos malignos jogarem as coisas para cima, posso roubar facilmente. Yun-Hui sorri ameaçadoramente, observando Tang Kun partir furioso. Agora, vamos varrer as artes marciais e o dinheiro do mestre marcial. 2 horas depois, Yun-Hui usa as artes marciais que aprendeu, borboleta voadora perseguindo a alma. Arg, então é a técnica do corpo vendaval. Nem toda a 12ª tempestade furiosa. Tang Kun gritou furiosamente, que diabos? Os dois fantasmas cruzaram os braços, satisfeitos, embora sejamos demônios malignos, somos tão lamentáveis. Como nos envolvemos nisso? O fantasma ao lado estremeceu. Lembro-me do que tive que suportar. Yun-Hui assobiou, satisfeito, mestre de artes marciais, há mais alguma coisa? Tang Kun caiu de joelhos, tossindo, eu não tenho mais nada para apostar. Ele continuou, é mesmo, que pena. Yun-Hui zombou, então, vamos jogar mais uma rodada. Tang Kun rangeu os dentes, você não ouviu, eu não tenho um tostão furado. Ele apontou para os lingotes de ouro no chão, é por isso que estou dizendo, vamos apostar tudo isso e jogar uma rodada como homens de verdade. Tang Kun tremeu e se levantou, você vai me vender como escravo, Yun-Hui disse imediatamente, não, eu não quis dizer isso. Você levantou um dedo, você ainda tem uma arte marcial importante que eu não posso imitar facilmente, dança do vento louco. Ao ouvir isso, ele ficou chocado e arregalou os olhos, nuvem brilhante Gon. Yun-Hui assentiu, De repente, um forte vento apareceu ao redor, Tang Kun estava frio com um rosto pálido, além de outras artes marciais, dança do vento louco é a alma do grupo Guanfeng. Seu rosto ficou frio, seus olhos cheios de perigo, usar o vento louco como uma aposta é uma humilhação para o grupo Guanfeng, a base do ramo de Kowloon, espero que você tenha cuidado com suas palavras. Yun-Hui olhou para ele, pensando, embora ele geralmente pareça um vagabundo, ele ainda é um cavaleiro feroz do grupo Guanfeng. Ele disse, eu não sou qualificado para aprender a dança do vento louco. Tang Kun fechou os olhos, você é qualificado, porque você é descendente do mestre do ramo, eu ensinei o filho mais velho e o terceiro filho, então não há problema em ensiná-lo também. Yun-Hui respondeu, Tang Kun, a qualificação que estou falando não é linhagem, mas se você acha que eu tenho capacidade suficiente ou não. O olhar de NG Con suaviza, o que você está dizendo? De repente, Van Wei grita, equipe Kung Fong, Cavaleiro Man Fong NG Con, você acha que eu tenho talento para me tornar um Kung Fong? O olhar de Van Wei é extremamente sério, atrás dele aparece a sombra de um cavaleiro corajoso, eu, NG Van Wei. Sou qualificado para herdar a carreira da equipe Kung Fong ou não? NG Con fica em silêncio, mergulhando em pensamentos profundos, a carreira de Kung Fong. Ele se lembra da imagem da morte antes, após aquele fracasso desastroso. Trung. Embora agora seja apenas TNH Fong. Mas um dia, voltaremos a ser a tempestade. Tang Kun olhou para o rosto sério e a determinação de Yun-Hui. Já se passaram 20 anos, o legado de Guanfeng sempre esteve no fundo do meu coração. Não esperava ouvir essas palavras do jovem mestre. Yun-Hui, o mais fraco dos herdeiros do capitão Guanfeng. Mas, ele disse, o legado de Guanfeng, suas palavras são realmente comoventes, mas você acabou de usar a dança da tempestade como uma aposta. É difícil para mim confiar totalmente em você. Yun-Hui bateu no peito. Estou tão irritado. Ele disse, se 2 horas atrás, assim que encontrei o mestre de artes marciais, eu tivesse dito que queria herdar Guanfeng e pedisse para ele me ensinar a dança da tempestade. Você acha que ele teria concordado? Yun-Hui imaginou Tang Kun dizendo,
Você só me mostrou o passo sombra uma vez e pensou em fugir, não é? Ele virou o rosto sem jeito. Eu. Não. Não há mais nada a dizer. O olhar dele baixou. Você me provocou com uma aposta para provar sua habilidade. Tan Kun continuou. Com certeza, embora eu tenha ouvido rumores de que o jovem mestre Yunhui mudou, não esperava que você escondesse sua força e inteligência. O passo sombra e outras artes marciais que eu te ensinei, eram artes marciais que o jovem mestre Yunhui não conseguia imitar antes. Vendo que ele estava certo sobre ele ficou sem jeito. Ah, então, e daí? Tan Kun levou a mão ao queixo e disse, precisa de um profundo poder interno para conseguir isso. Então, você tem praticado secretamente o poder interno o tempo todo para evitar os olhos da primeira senhora. Você tem escondido suas garras e esperado uma oportunidade para se revelar na cerimônia de boas-vindas ao Lorde das Trevas, e Yunhui respondeu, sim. Ele pareceu ter uma ideia repentina, um plano insidioso, enganando até mesmo parentes para apunhalá-los pelas costas. Yunhui pensou desconfortavelmente, embora sejam elogios à família Tang. Acho um pouco desconfortável. A sombra sussurrou ao ouvido dele. A família Tang percebeu o valor do pequeno líder. Só me resta admirar sua apresentação magistral. Yunhui respondeu irritado. Velho, quer virar um anel espiritual? Ele resistiu e perguntou, então, você vai me ensinar ou não? As sombras fantasmagóricas riram perigosamente e sussurraram, mesmo que você pense mais, não adianta. Como posso resistir à retórica do pequeno líder da seita? Com essa sua lábia, você já convenceu inúmeros chefes de seita da seita do Deus Demônio Celestial. Yunhui também sorriu assustadoramente. Tudo bem, eu decidi. Quem vai se tornar um anel de espírito? Tan Kun disse, tudo bem, então. Seu rosto estava extremamente sério. Bom, eu vou te ensinar a dança do vento furioso. Yunhui sorriu, então. Juntando as mãos respeitosamente, NG Van Ui da seita NG, pede para tomar NG Con como mestre. NG Con pareceu um pouco surpreso, seu rosto relaxou. Então ele curvou os lábios em um leve sorriso. NG Con cruzou os braços na frente dele, membro da equipe Zenfenfen, Cavaleiro Menfen NG Con, aceita seu pedido, diferente dos truques anteriores. Os pés giram no chão, dança do vento furioso. NG Con gira no chão, criando rajadas de vento, não é fácil de aprender. Van Ui sorriu, então vamos mudar o conteúdo da aposta. NG Con está impotente, hein? Você ainda quer apostar? Van Ui sorriu, apostando se eu aprenderei a dança do vento furioso hoje ou não. Quem perder terá que pagar uma refeição e uma bebida para o outro. Tan Kun suspira, mas sorri. Tudo bem, uma refeição. Mas acho que vou ganhar. Ong Hada está triunfante. Então, olhe com atenção. Uma figura salta do chão. Os antigos membros da equipe Guangfen concordaram em não interferir na seleção do sucessor do chefe da filial. Tan Kun voa alto, cercado por correntes de ar vermelho. Então, mesmo que Yunhui Gongir de Guangfen, não podemos apoiá-lo, mas posso dizer a eles que o olhar de Yunhui é extremamente sério. Tornados brancos aparecem no espaço. Um novo companheiro de bebida com os mesmos ideais de Guangfen apareceu. Acabou. Tan Kun parece petrificado. Não me importo de perder. Há uma pilha de pratos sujos à frente. Se o jovem mestre Yunhui for realmente talentoso, isso é bom para a filial. Ele observa Yunhui comer terrivelmente com pilhas de pratos ao redor. Mas, que tipo de companheiro de bebida? Isso é uma refeição, aquele cara. O dono da loja se aproxima dele sorrindo alegremente. Haha, NG Con, você quer mais alguma coisa? NG Con está impotente. Mais uma garrafa de vinho. Não aguento sem vinho. Yunhui mastiga e diz, parece que o mestre de artes marciais é um beberrão. Eu deveria ter ido ao restaurante Filong. NG Con grita, você sabe o quão caro é o restaurante Filong. Ele abraça o rosto e diz, desde o início, esta também é uma pousada muito boa. Este é o restaurante mais famoso desta área. Yunhui acena com a cabeça. É verdade. NG Con pega a garrafa inteira de vinho. Eu ia te oferecer uma bebida suntuosa, mas quem diria que você iria limpar todo o meu dinheiro da comida da semana? Yunhui pensa. Eu também não quero ir a lugares luxuosos como o restaurante Filong.
Ele estende a mão para debaixo da mesa. Preciso de uma pousada lotada como esta, em uma área movimentada. Um poder roxo apareceu no meu dedo. Embora eu tenha me contido por 2 meses por causa da ordem de prisão domiciliar de Nan Kung-san, não posso mais adiar. Fantasmas aparecem perto dele. Esta é a técnica de contato da seita do Deus do Fogo VNG-Ma. Será que as pessoas que vieram a esta pousada estão aqui apenas para fazer isso? O olhar de Van Ui está cheio de determinação. Devo deixá-lo saber que eu, Chiu Tien Ma Lien Van Ui, ainda estou vivo. Ban, rastejando na árvore alta, disse, 10 dias se passaram sem nenhum contato suspeito. Quanto tempo devo esperar? Descobrindo algo, ele murmurou suavemente. Vendo a figura entrando, não são essas as roupas dos discípulos da facção Tantan, porque eles estão na filial da família NG. Você apareceu embaixo, Queen TRN. Então essa garota é a senhorita NG Queen TRN da família NG. Filha da mulher de sobrenome Nan Kung, com certeza os dois estão tramando algo. Ban estava abatido. Filha, espero que ela ainda esteja segura. Depois ele saltou lá para baixo. Ó céus, agora não é hora de pensar nisso. Depois vomitou na casa de novo. Tenho que agradar o pequeno chefe e pedir ajuda. Uma voz veio de dentro. Você está planejando me apunhalar direto no coração. Lu Ban hesitou. Qin Zhen disse a uma garota lá dentro. Definitivamente não dói tanto quanto o que você fez com Yun Hui. Além disso, neste momento, você ainda o está confinando e deixando com fome. A garota respondeu calmamente. Não se preocupe, há alguém atrás dele, secretamente fornecendo tudo para ele. Você só precisa se concentrar na programação de Enzun. Qin Zhen estava tão irritada que cerrou os punhos e tremeu. Então ela bateu forte na mesa. Qin Zhen gritou com raiva. A aura assassina irradiava ao redor. É por isso que você o trata assim. Você até planejou matá-lo antes de saber que havia alguém atrás dele. A mulher ficou assustada. Por que você está tão irritada por causa de um bastardo? Você é minha filha de verdade. Qin friamente se virou e olhou. Bastardo, bastardo, você não mudou, então eu vou contar a verdade. A mulher ouviu isso e se levantou assustada, gritando, espere, 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 Zenher, mas ela ainda saiu friamente. A mulher sentada à mesa esfregou a testa preocupada. A criança sempre foi gentil, mas desde que entrou em Kenshin, ela se tornou ainda mais fraca. Como ela pode suportar a responsabilidade? Lu Ban do lado de fora testemunhou tudo. Como devo relatar isso? Esta família é muito problemática. Ela se levantou com raiva e bateu na mesa. É tudo por causa daquele bastardo. Não precisamos esperar até que Anzun chegue. Então ela saiu. Tem alguém aí? Eu quero sair. Lu Ban se assustou. Sair por causa do pequeno patriarca. Isso. Ele pulou da mesa. Ela definitivamente vai encontrar o feiticeiro. No pátio, 2 homens conversavam. Já faz 10 dias que deixei a técnica na pousada, mas nada ainda. Gilnon também tem um contato da seita da fogueira do Deus Demônio da Esperança. Van Ui ataca com força para baixo, ou o contato se retirou, ou eles estão com movimentos limitados. Van Ui pratica artes marciais, seja qual for o caso, a situação não é otimista. O olhar de Van Ui é extremamente sério, os movimentos são extremamente poderosos, eu preciso me tornar forte rapidamente. NG Com fica ao lado observando-o. Você está indo muito bem. Você aprende artes marciais muito rápido. Van Ui para. Você ainda está insatisfeito. Ele olha para ele com um humor um tanto sombrio. As pessoas da família NG devem aprender armas escondidas e envenenamento antes de aprender artes marciais. Esqueça. Você é uma exceção. Van Ui está irritado. Essas pessoas da família NG são realmente teimosas. Ele se vira para olhar o bastão em sua mão. Este método de bastão de flor dispersa também é uma arte marcial da família NG. É por isso que os movimentos são tão desconexos. NG Com está surpreso. Você já percebeu? Van Ui está complacente. Você não percebe que eu sou um talento raro que aprende 1 e sabe 10. NG Com rende os dentes. Porque o discípulo não aprendeu a ser humilde. Muitas seitas combinam movimentos complexos em um único golpe. Para demonstrar a compreensão das artes marciais. Mas a família Tel é famosa por suas armas escondidas e envenenamento. O ponto em comum dessas 2 artes marciais é o uso de armas.
Portanto, o sistema de artes marciais da família Tang é dividido em pequenos movimentos, para que possam ser convertidos para outra arma quando a arma atual estiver danificada. E os pequenos movimentos podem ser combinados para uso. Portanto, embora as artes marciais da família Tang não sejam extravagantes, Tang Kong disse enquanto Yun-Hui praticava. O foco deste movimento está naquele movimento, mas enfatiza a praticidade. Yun-Hui olhou para a arma em sua mão. Claro, este sistema da família Tang é a base para o uso eficaz de veneno e armas escondidas, mas a espada mágica de 9 céus de seu mestre também é uma esgrima, com movimentos separados. Uma sombra de pressa apareceu fortemente. Se eu aprender o sistema de artes marciais da família Tang, posso usar a espada mágica de 9 céus de forma mais eficaz. Posso usar a espada mágica de 9 céus do meu mestre, com a qual só podia sonhar na minha vida anterior, de forma mais eficaz. Yun-Hui pensou enquanto sorria maliciosamente. Desculpe, mestre de artes marciais, mas aprenderei armas escondidas e envenenamento mais tarde. Tang Kun viu assim e perguntou. O que você está pensando de novo? Você falou com ela, ouvi dizer que a senhorita Qingyan chegou. Vocês dois são muito próximos, certo? Yun-Hui se lembrou de sua infância. Tang Qingyan, a única que considerava Tang Yun-Hui como família na facção Jilon. A família estava profundamente gravada nos pensamentos remanescentes de Tang Yun-Hui. Eu, Tang Yun-Hui, recebi muitas cartas. Yun-Hui sentou-se sozinho lendo um livro. As cartas estavam cheias de preocupação e cuidado. Espero que Tang Qingyan ainda trate Tang Yun-Hui bem, mas... Yun-Hui pensou em silêncio. Se eu enfrentar Nambon Shengan, ela ficará do meu lado. Tang Kun disse, hoje vou cumprimentar os mais velhos da facção, então provavelmente irei visitá-lo amanhã. Yun-Hui suspirou, é mesmo, acho que não vai dar. Ele riu, então eu tenho que agir rápido antes que a irmã chegue. Tang Kun perguntou, a coisa que eu disse, você vai começar hoje? Yun-Hui riu alto, com os olhos perigosos, começar, eu já comecei. Numa casa, uma voz se ergue, então você preparou o remédio de acordo com a fórmula nos últimos 10 dias, certo? O homem ajoelhado no chão se curva profundamente, sim, claro. Um saco marrom é jogado no chão, trabalho árduo para você. Obrigado. Então o homem pega o saco alegremente e sai correndo. O homem dentro diz, muito bem. Ele se senta na cadeira com as pernas cruzadas, então isso está feito, né? O descarte provavelmente está bom. Du Shuyan esfrega o queixo e sorri maliciosamente, eu o fiz beber guanquido por 10 dias. Ele definitivamente foi envenenado. Mesmo que a pessoa por trás dele descubra e o desintoxique, não poderá curá-lo completamente antes que o Enton chegue. NG Con ensina vão e artes marciais. Embora NG Con, que foi enviado para ser meu mestre de artes marciais, me ensine com muito cuidado, até eu precisei de 8 dias para aprender a forma do Passo das Sombras. Não importa o que aquele bastardo faça, antes que Enton chegue, ele só aprenderá a forma. O problema é a irmã. Du Shuyan pensa em Queen TRN. Ouvi dizer que a irmã acabou de chegar e discutir com a mãe por causa daquele bastardo. Ele se levantou e foi em direção à porta. Meu plano pode ser afetado. Quando a irmã completar 30 anos, se tornará oficialmente a herdeira da filial Jilon. Du Shu olhou para o céu, mas ela é muito gentil para se tornar a chefe da filial da família NG. A irmã já se juntou à seita Tantanha e não aprendeu as artes marciais da família NG. Ele ainda estava pensando em silêncio, e acabou se tornando o herdeiro da filial Jilon, então não sou eu. De repente, ele sorriu perigosamente, quem é digno de herdar a identidade de Akulong? Uma voz veio de fora, jovem mestre do Xuan, há uma carta da casa BCHSC. Du Xuan respondeu, da casa BCHSC, traga para dentro. Um homem de meia idade entrou curvando-se, jovem mestre do Xuan, esta é a carta do jovem mestre Van Ui, mas... Ele perguntou, o que foi? Dê-me logo. Du Xuan leu a carta, para NG do Xuyen, vamos lutar, pirralho. Depois de ler, ele tremia de raiva, aquele bastardo enlouqueceu por causa do veneno Kung Ki, não está certo, isso pode ser uma conspiração de alguém por trás dele. Du Xuan colocou a carta no alto, me incitando para que, ao abri-la,
o gás venenoso se espalhasse. A família Tan tem muitas coisas assim. Ele puxou o fio, mas não havia armadilha alguma. Era apenas uma simples provocação. E um Rui, com um olhar perigoso: eu quero consertar a amizade fraternal, vamos resolver tudo com uma luta como homens de verdade. Du Xuan pensa: parece que aquele bastardo está tramando algo. Mas eu vou transformá-lo em um fantoche na frente de Anshun e usá-lo como um trampolim para mim. Du Xuan vira o rosto e sorri maliciosamente: diga a ele que eu recebi a carta e que sou muito grato pela oferta dele, mas eu recuso. O subordinado imediatamente abaixa a cabeça. Sim, senhor, entendido. Uma hora depois, Du Xuan aperta furiosamente a carta com o nome Pequeno Homem escrito nela. O que? Haha, parece que ele está muito ansioso. A sala inteira está cheia de intenção assassina, ele definitivamente continuará enviando cartas, então rejeitem todas as cartas do pavilhão branco. Na manhã seguinte, uma voz grita ao ver a parede com as palavras: o quê? A fúria de Du Xuan assusta os subordinados ao redor, vão ao pavilhão branco e respondam que. E então ele gritou: amanhã ao meio-dia, no campo de treino número 2, eu mesmo vou atirar sua cabeça no poço de fezes. O subordinado veio me dizer, Van Ui, que ele tinha dito isso. Ele respondeu: ah, é. Finalmente ele concordou. Tan Con ficou confuso. Como você o provocou? Ah, não, eu adivinhei. Van Ui sorriu perigosamente. Meu irmão, como você pode se tornar um herdeiro com tanta impaciência? Então ele riu. De qualquer forma, o mestre de artes marciais não vai impedir, certo? Tan Con piscou. Por que eu impediria? Um show interessante nos espera. Van Ui sorriu. Bem, então, vou dar uma lição ao meu irmão. Ah, mas contanto que você não o mate.